Vamos aqui então resolver um problema que está relacionado à distribuição normal. Se você não sabe ainda o que é distribuição normal, aconselho a você a assistir o primeiro vídeo dessa playlist, onde eu explico com mais detalhes o que é uma distribuição normal e como que ela pode ser utilizada para resolver problemas estatísticos. Então esse vídeo aqui vai ser relacionado à aplicação da distribuição normal para a resolução desse seguinte problema. Um comerciante encomenda 500 pneus descritos no problema 7.26 para revendê-los. Qual a quantidade aproximada de pneus que terá uma vida de item A entre 40.000 e 45.000 km, item B 40.000 km ou mais? Bem, o exercício 7.26, as únicas informações que nós precisamos saber são essas aqui. Que a média é 38.000 e o desvio padrão de 3.000. Então eu estou dizendo que os meus pneus têm uma vida média de 38.000 km com um desvio padrão de 3.000 km, correto? E aqui agora eu quero calcular a probabilidade desses pneus ter uma vida entre 40.000 e 45.000 km no item A e no item B 40.000 km. Bem, lembrando lá do vídeo da explicação da distribuição normal, sempre quando formos trabalhar com a distribuição normal, vamos precisar fazer uma conversão da escala x para a escala z. Então eu preciso lembrar dessa fórmula, que é o x, que é a nossa variável, menos a média dividido pelo desvio. Por que eu faço isso? Porque fazendo essa conversão, essa padronização, eu posso utilizar a tabela de distribuição normal para consultar os valores das probabilidades. Então aqui vamos primeiro escrever a expressão do item A. Então ele quer calcular a probabilidade entre 40.000 e 45.000. Então eu quero calcular a probabilidade P de quem? De x variando de 40.000 até 45.000, correto? Bem, não vamos usar na escala x, nós vamos trabalhar na escala z. Então, o próximo passo aqui é fazer a conversão. E como que eu faço isso? Vou fazer aqui primeiro de 40.000. Então, vai ficar x, 40.000, menos a minha média, que é 38.000, dividido pelo meu desvio, 3.000. Bem, 40.000 menos 38.000, isso é 2.000. Então eu vou dividir 2.000 por 3.000. Tenho 3 zeros no numerador, posso cortar com os 3 zeros no denominador. Então isso aqui resulta em 2 terços. 2 terços, se você fizer a conta, é aproximadamente 0,67, considerando duas casas decimais. Preciso fazer a mesma coisa para o limite superior. Então, z vai ser igual a x. Então, vamos só observar aqui a forma do z, que é x. Então, 45.000 menos a média do problema, que é 38.000, dividido pelo desvio padrão, 3.000. Bem, 45.000 menos 38.000, isso aqui resulta em 7.000. 7.000 vou dividir por 3.000. Novamente, 3 zeros no numerador, posso simplificar com os 3 zeros do denominador. Então, isso aqui resulta em 7 terços. Se você pegar e dividir 7 por 3, você vai ver que isso aqui é aproximadamente, com duas casas decimais, 2,33. Então, reescrevendo o nosso problema agora na escala Z, padronizada, o que nós temos? Queremos calcular a probabilidade de P está entre 0,67 menor
ou igual a Z, e isso também será menor ou igual a 2,33, correto? Então, isso aqui que na verdade nós estamos querendo determinar. Observe então que para calcular esta probabilidade, o que nós temos que fazer? É a probabilidade do limite superior, 2,33, menos a probabilidade do limite superior, 0,67. Bem, como é que nós vamos determinar esses valores? Como nós fizemos uma padronização, basta buscar na tabela Z. Antes de fazermos isso, graficamente, o que nós estamos querendo calcular aqui? Observe que aqui é o eixo Z. E lembrando, quando eu faço a padronização, né, eu padronizo a minha média como zero e como desvio de uma unidade. Então, 0,67 ele está mais ou menos aqui, digamos. Então, aqui seria 0,67. 2,33, mais ou menos aqui. Então, eu quero calcular a área que vai entre 0,67. Então, eu estou supondo que esteja mais ou menos aqui, o 0,67. Né? 0,67 é o número entre 0 e 1. Então, o que eu quero determinar aqui nesse exercício é esta área aqui, que fica entre o eixo Z e a curva distribuição normal, e o Z variando entre 0,67 e 2,33. Então, o cálculo de área aqui se resume ao cálculo da probabilidade, que é você calcular a probabilidade do limite superior menos a probabilidade do limite inferior. Então, agora precisamos consultar a tabela. E como que eu faço isso? Vou descer aqui, eu tenho minha tabela. Então, primeiro, quanto que vale a probabilidade de Z igual a 2,33? Então, vou olhar aqui, ó, Z, 2, mas é 2,33. Então, está aqui embaixo. Aqui é 2,30, está faltando 0,03. Então, é esta linha com esta coluna, que é 0,03. Então, se você somar 2,3 com 0,03, dá o nosso 2,33. Então, a interseção desta linha com a coluna é este valor aqui. Então, é 0,4901. É a probabilidade de Z igual a 2,33. E de 0,67, o mesmo esquema. Então, você vai procurar aqui no 0,6, só que ainda está faltando 0,7. Então, está nessa coluna. Então, vai ser este valor aqui, a interseção entre a linha e a coluna, 0,2486. Então, vamos substituir esses dois valores na nossa equação. Então, P de 2,33, nós vimos que é 0,4901, menos a probabilidade de P0,67, que nós vimos na tabela, que é 0,2486. Fazendo a subtração desses dois valores, nós vamos encontrar 0,2415, correto? Mas aí não terminou ainda a questão. Por quê? Porque quando eu calculo a probabilidade, estou calculando a probabilidade, no caso aqui, de um pneu. Então, o que significa este valor? Significa de cada um pneu, eu tenho a probabilidade 0,2415, que ele tem uma vida útil de entre 40 mil e 45 mil quilômetros. Mas observe que o comerciante encomendou 500 pneus. Então, eu preciso calcular essa probabilidade, essa proporção para 500. E como que eu vou fazer isso? Bem, se esse valor é a probabilidade, é a proporção para um pneu, basta eu pegar então a proporção de um pneu e fazer o quê? Multiplicar pelos 500, que foi a encomenda realizada. Então, se você fizer 0,2415 vezes 500, você vai encontrar 120,75. E aí, vou aproximar isso aqui para duas casas decimais, para um número inteiro, desculpe. Então, isso aqui vai ser 121. Então, a quantidade aproximada de pneus desse lote que foi encomendado, que vai ter uma vida útil entre 40 e 45 mil,
são aproximadamente 121 pneus. Com relação ao item B, vai seguir basicamente o mesmo procedimento. Então, o item B ele pede para 40.000 quilômetros ou mais, correto? Então, vamos aqui calcular o item B. Então, o item B, ele quer saber qual é a probabilidade que um pneu terá vida útil, né, de X seja maior ou igual a 40.000 quilômetros. Primeiro passo, passar o 40.000 para a escala Z. Observe que já fizemos isso. Então, ele é um valor de 0,67 na escala Z. Então, reescrevendo isso aqui, é a probabilidade de Z ser maior ou igual a 0,67. Só que aqui agora tem um probleminha, né? Se nós viermos aqui analisar graficamente, o que significa Z maior que 0,67? Então, Z ele vai estar 0,67 aproximadamente aqui. Então, ele quer calcular a probabilidade de que o pneu tenha uma vida útil na escala Z nessa área aqui, né? Z maior que 0,67. Então, 0,67 aqui mais ou menos. Então, é tudo para cá. Lembrando que isso aqui, como a gente está trabalhando uma variável contínua, isso aqui nunca termina, isso aqui vai para o infinito. Então, nós, de certa forma, não temos um limite superior para a gente fazer a mesma operação que foi feita na letra A, probabilidade do limite superior menos inferior. Nós só teríamos aqui, então, um limite inferior. Então, como que eu resolvo isso? Para isso, vocês precisam lembrar de uma teoria básica, que a área dessa curva, ou seja, a probabilidade total, vale 1. E como essa curva aqui é totalmente simétrica, essa probabilidade está dividida em 0,5 do lado esquerdo e 0,5 do lado direito. Então, qual é a ideia que nós vamos utilizar? Se eu não consigo calcular diretamente a probabilidade maior que Z maior que 0,67, então eu vou usar a ideia do complementar. Observe que eu consigo calcular esta área aqui, que não me interessa. Como que eu calculo essa área que não me interessa? Essa área é a probabilidade de 0,67 de Z, né, valendo 0,67 até 0. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 0,5, que é a área total, vou subtrair a área que não me interessa, e aí, naturalmente, eu vou ter calculado quem? A área que me interessa, ou seja, Z, probabilidade de Z maior que 0,67. Então, vamos reescrever isso aqui. Então, qual vai ser o procedimento utilizado? Vai ser a área total, somente do lado direito, não tem necessidade de pegar a área do lado esquerdo também, menos quem? A probabilidade que não me interessa. A probabilidade que não me interessa vai de Z0 até 0,67. Então, vai ficar a probabilidade de Z de 0 menor ou igual a Z menor ou igual a 0,67, correto? Bem, 0,5 que eu vou repetir. Como calculo agora a probabilidade quando eu tenho limite superior e inferior? Nós já sabemos que é o P do limite superior, que aqui no caso é 0,67, menos o P de 0, correto? Bem, já calculamos aqui o P de 0,67, já consultamos anteriormente, que é 0,2486. Então eu vou substituir aqui o 0,2486. E também já sabemos que P de 0 é 0, né? Se você não lembra, olha que consulta a tabela aqui, para Z0 é esta célula aqui. Então, ele tem o valor 0. Então, terminando aqui o cálculo, vai ficar 0,5 menos 0,2486 menos 0 é o próprio 0,2486 e 0,2486 quer dizer, 0,5 menos 0,2486, isso aqui dá 0,2514. Novamente, não terminamos a questão, porque essa probabilidade é para apenas um pneu. Então, se a gente pensar aqui como proporção, eu estou indicando que de cada um pneu, ele tem uma probabilidade de 0,2514 de ter uma vida útil de quê? De 40.000 quilômetros ou mais. Mas observe que o nosso problema
o comerciante encomendou um pacote com 500. Então eu preciso fazer essa proporção. Então, se para um pneu a probabilidade ou a proporção é de 0,2514, calcular para 500 é só multiplicar esse valor por 500. Multiplicando esses valores, então encontramos 125,7. Aproximando para o inteiro mais próximo, então isso aqui vai ser 126. Então eu estou dizendo que dos 500 pneus que o comerciante comprou, aproximadamente 126 irão ter uma vida útil maior ou igual que 40.000 quilômetros. Então aqui resolvemos mais um problema utilizando a ideia de distribuição normal, que era descobrir qual a probabilidade que um pneu ia ter de vida útil no item A entre 40.000 e 45.000 quilômetros e no item B de 40.000 quilômetros ou mais. Calculado a probabilidade de um pneu, ele queria saber quantos pneus desse lote aqui de 500. Então, pensando probabilidade como uma proporção, basta multiplicar o resultado que foi encontrado no item A e no item B por 500, que conseguimos encontrar a quantidade de pneus. Até o próximo vídeo.